Boa noite, pessoal. Mais uma quarta-feira. Hoje eu estou aqui de carreira solo. A minha Cláudia não pôde estar conosco presente, mas ela estará de alguma forma conosco, né? Começamos então um podcast e trouxe uma coleguinha minha de infância, gente. É um prazer. Você já deve ter visto aí na arte. É a Andréia Dantas. Gente, a gente estudou junto, Andréia. Faz um pouquinho de tempo. A gente não se reencontramos, a Andréia vai contar pra gente como que a gente se reencontrou, né, Andréia? Verdade. Foi muito uma coisa assim, né? Foi. Eu comecei a falar primeiro que você, a minha fala era antes da sua, num evento. Isso. E eu tinha visto sua foto, mas eu não tinha Eu também, eu vi sua foto, eu não tinha nem o conciliado. nome, eu não tinha conciliado. E aí, quando você começou a falar, eu fiquei olhando. Falei, gente, eu conheço. Fiquei olhando. E aí te abordei, né? Falei, Sim, Luciana, não lembra de mim. isso Mas mesmo. também foi em 94. 94, gente. É, depois, em 99, eu fui embora para Ourinhos, Andréia. Aí depois perdi contato, eu fui perdendo contato de todo mundo de Pompeia. Eu mudei em 95, 96, eu mudei para Garça. Ah, você morou em Depois eu Garça. mudei para Marília. Eu saí de Pompeia também. Ah, tá vendo, pessoal? Aí a gente se reencontra e foi uma questão bem 30 anos nostálgica. 30 depois. anos depois a gente se reencontra. Foi uma delícia, Atos. Pensa numa delícia de encontrar coleguinha de escola. Nós fizemos o ensino médio, né? Todo ele. Acho que fundamental também, né? Não lembro agora. Eu comecei, foi a partir da quinta série. Ensino fundamental e médio a gente fez. Mas antes disso, pessoal, nós já batemos um pouquinho de papo aqui. Vamos falar dos nossos patrocinadores. Aqueles que acreditam no nosso trabalho. Ah, que gostoso falar. O Empório Gabaldi, vocês já conhecem, fica ali na esquina do Abreuzão, bem na viradinha, na curva. Dia 17 agora foi o Dia Internacional do Malbec. E até agora, se você for lá e comprar, tá tudo na promoção. Os melhores vinhos, com melhores degustações e catálogos. Para isso, contamos com o Yuri Sommelier. Ele é maravilhoso. O Yuri atenderá, fará as combinações da bebida também com a comida. Falará também das uvas, da onde veio o vinho. Lá é um lugar perfeito para você que quer presentear e também degustar um bom vinho. Também temos os nossos parceiros Ventex.indústria, Grupo JR Falcão. A gente fala com muito orgulho dessa empresa que acreditou na força do vento. Isso mesmo. Eles fazem os melhores ventiladores que estão à disposição em todo o Brasil. Inclusive, eles já estão na Leroy Merlin e se destacando até na importação. Veja que bacana, uma empresa aqui, muito próximo da gente, ali de Garça, André, de onde você morava. Eles estão lá em Garça. Estão com uma construção a todo vapor. Se você ainda não conhece, Ventex.indústria, Grupo JR Falcão, do Jander Falcão, do Ricardo e da Tamires. Um abraço para vocês. E você que ainda não se inscreveu no nosso podcast, corre lá. YouTube, o nosso canal é Podcast Femininas. O YouTube reconhece que a gente já é um conteúdo relevante e entrega os melhores convidados, né? Com todas as informações, orientações que eles trazem para a gente. Corre lá, também temos no Instagram, Femininas Podcast Oficial, toda semana, com 3 vídeos, no mínimo, de cortes maravilhosos. A Andrea, na semana que vem, estará com os cortes dela. Se você gostou de alguma fala dela, manda no nosso direct. Olha, queria que tivesse um corte da Andrea sobre isso. Ela falará hoje sobre leis trabalhistas. Não é fácil, hein, Andréia, falar sobre isso. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço o convite. No dia do evento, Andréia, você foi falando, você fez uma linha do tempo, Uhum. mas você foi falando de uma forma tão entendido, né? A maneira como você falou foi muito compreendida por nós. Todas as lutas que já se passaram, né, para chegar onde nós estamos hoje. Não só pelas mulheres, mas também pelo direito do trabalho, né? E muitas vezes tem pessoas que não gostam muito de falar só dessa área, da área trabalhista. Há Uhum. rumores, né? Ah, eu não quero colocar a empresa no pau. É assim
que é falado no dito comum. Uhum. Mas antes de você falar do direito, André, eu queria que você me contasse um pouquinho da sua carreira antecedente ao direito. Assim que você terminou o ensino médio, o que você pensou em fazer? Bom, a gente com 17 anos tem que escolher a carreira, né? Na verdade, eu sempre gostei de ler, sempre gostei de estudar e sempre gostei de história. Então, a área que eu escolhi foi mais porque me sentia de humanas, gostava muito de história e de ler livros, então eu falei, acho que o direito é o que eu vou. Então, não tinha muito assim pretensão de será que eu vou fazer um concurso ou que eu vou seguir? Então foi mais por conta assim daquilo que eu gostava mesmo. E aí fui fazer direito. No segundo ano eu comecei um estágio, mas naquela época os estágios, hoje em dia tem bolsa estágio, né? Sim. Naquela época não, a gente fazia estágio Não sem era remunerado. remuneração, era zero, né? E aí eu fazia Ficava só com a estágio sabedoria. só com a parte do conhecimento. E muito trabalho, né, Muito Andréia? Porque trabalho. E estágio. assim, não era digital, né? A gente tá Não, falando lá exatamente. de 99, mais ou Isso, muito menos. trabalho. Então, tinha que ir muito no fórum, não tinha a parte digital, tinha que. Era tudo físico, audiência, tudo. E sem remuneração. E aí surgiu uma oportunidade de eu trabalhar num banco, e aí eu pensei, nossa, vou trabalhar 6 horas, com salário, benefícios, né? Falei, vou encarar a oportunidade. E aí eu fiz a faculdade trabalhando, e aí quando eu me formei, eu passei na OAB, me inscrevi na OAB, mas aí eu fiquei naquela, porque aí você já está namorando, você já está pensando em casar, você tem uma carreira, e você fala, o que eu vou fazer agora, né? Vou pedir demissão e começar do zero, sem ter feito estágio. Então eu tinha vontade de seguir a área do direito, mas também como que eu ia fazer isso, né? E aí eu optei por continuar no banco. E assim passaram 17 anos, fiz uma carreira lá, 17 anos no banco? 17 anos no banco. Nossa, uma vida. Isso. De 2000 a Andréia. 2017. E aí, o que acontece? Vai trabalhando, vai sendo promovida, seu salário vai aumentando, sua responsabilidade também, Também. É. o serviço também, as horas de trabalho também. E aí você começa a perceber que aquilo que realmente tem valor para você está deixando de lado por conta de algo que nem é seu, né? Então seus valores começam a ficar invertidos, porque você se envolve de um jeito que você, por exemplo, eu tinha as meninas pequenas e às vezes eu entrava às 7 da manhã, saía às 7 da noite. Eu tinha que viajar, dormir fora, porque eu trabalhava na gerência regional, a gente cuidava de 40 agências. Então, assim, eu estava no auge da minha carreira, né? Ganhando bem, com muitos benefícios. O bom do banco é que tem muitos benefícios, não é só o salário em si. Mas aquilo que importava, que era a minha motivação, eu estava deixando de lado, né? Que era a família, minhas filhas. E aí o banco lançou um plano de demissão voluntária. Eu, por sorte, me encaixava, me enquadrava nas regras e falei, vou pedir demissão. E aí todo mundo achou que eu era louca. Naquele momento falaram, o que que a Andréia tá passando na Como cabeça dela? assim você Como vai pedir assim? demissão? Tipo, você é louca, você vai fazer o quê da sua vida? Tipo, como que você vai ficar sem Sim, salário? Como que você vai fazer? Calma, gente. Não é assim, né? Lógico que eu tive que conversar com a família também, né? sim, Você tem que ter o prepará-los, né, apoio, Andréia? você não Sim, toma a é. decisão e sai na loucura. Mas foi isso, falei, que eu pensei, na verdade, o que eu queria, onde eu queria estar daqui 5 anos, né? O que você quer fazer daqui 5 anos? Você vai continuar fazendo a mesma coisa? É essa vida que você quer para você, né? Como que Você você se começou a se vê? questionar, Andréia. Comecei a me questionar por conta disso, porque eu já estava 17 anos, tá, qual que é o meu futuro? Porque mudou as leis, como que você vai aposentar? Será que eu aposento? Eu chego até 62 anos trabalhando lá, naquela mesma função? Vou ter que mudar de cidade? E a família? Né? Então, o que você vai ser daqui tanto tempo? O que você quer para você?
Então, eu vi que tinha alguma coisa que estava errada, né? E aí eu falei, acho que a hora de advogar é agora, né? E aí eu pedi demissão e comecei do zero. Mas como eu tinha também, eu tive essa oportunidade desse plano de demissão voluntária, tinha alguns benefícios, tinha um abono, então assim, eu consegui me organizar financeiramente, né? E aí fui advogar. Aí eu falo que eu deixei de ser gerente executiva, administrativa, que era o meu cargo, para ser estagiária do meu irmão caçula. Olha Porque ele já isso. tinha um escritório, né? Ah, Só que aí eu não tinha feito estágio, né? Então você sim. tem que aprender realmente do Montar zero, processo, né, né? Andréia? Fazer uma inicial, uma Segurança. petição, aí já é tudo digital, fazer Uhum. protocolo. Assim, o banco me deu muita experiência, na verdade, né? Experiência de atender cliente, então de participar de uma audiência que ele dava com o diretor, gerente. Então, isso você já tinha uma certa bagagem, porque era uma experiência de vida. Mas a parte técnica em si do direito, tive que voltar a estudar, né? Sim. E E foi é um isso. processo. Como que foi esse processo de trabalhar com teu irmão, retomar a carreira e aprender coisas novas? Porque tem o digital, né? Na época que você fez estágio não era Não digital. era digital. Tô me sentindo um pouco. Não, eu tô falando para você, mas eu tô se ouvindo, viu? Né? A gente fala, meu, eu também 99. Faz É um um pouquinho de tempo. tempo. Como que foi, Andréia? Eu falo assim, não foi fácil, né? Nenhum processo ou caminho, algo que você começa, você vai começar do zero, é fácil. Mas também não é impossível. Eu Sim. acho que depende da sua determinação, força de vontade, de querer fazer, né? E aí foi isso. Mas foi ótimo. Foi ótimo se sentir útil de uma outra forma e de fazer algo por você, né? Porque se for ver, eu estava trabalhando para mim mesma, né? Não para uma empresa. Que eu lembro que eu me dedicava tanto e meu marido ainda falava, mas o banco não é seu, por que você está fazendo isso? Então agora né? Então agora eu posso me dedicar e a hora que eu quiser, não tem aquela obrigatoriedade de passar o cartão, de estar lá a tal hora. Então, e foi ótimo também, porque depois veio a pandemia, né? Sim. E aí minha filha caçula estava na alfabetização, primeira série, eu pude ficar em casa, né? Assistir todas as aulas do primeiro ano. Então foi muito bom por isso, porque se eu estivesse trabalhando, como que ia ser, né? Quem Sim. que ia ficar? Como ia ser alfabetizada? O Então, André, foi isso. atualmente você mora aqui em Marília. Em Marília. Tá? Quando você trabalhava no banco, você também morava aqui em Marília ou não? Morava. Morava? Morava Tá. aqui. E o escritório, André? Aí tá, montou. Aí seu irmão já estava. Ele tinha mais algum auxílio? Então, era o meu irmão e a minha cunhada, Uhum. que é a esposa dele. Na época, eles eram noivos, né? Eram os dois no escritório. Era um prédio que dividia junto com uma imobiliária. E aí eu cheguei, começou a ficar apertado, porque era uma sala dividida para 3 pessoas. E aí, logo daí um ano, a gente já alugou um espaço maior. E agora a gente já está num lugar maior ainda, estamos em 7 advogados. Então, assim, o processo é um caminho aí para percorrer, mas vale a pena, né? Se alguém tiver querendo fazer essa transição de carreira, mas é importante o apoio da família, né? Porque você não É, faz nada sozinho. eu fico imaginando, Andréia, sem o apoio da família é complicado, né? Porque o apoio financeiro também, né? Porque você Sim, vai começar uma nova carreira, você começa sem ganhar nada, né? Se você tinha um salário e benefícios e aquilo contava na sua renda familiar, né? Vai mudar para todo mundo. Então, acho isso muito ô, importante. Andréia, você levou também aquela questão de estar mais próximo das suas filhas, né? Talvez muitas mulheres, né? Eu passei por isso. Uma fase da minha filha eu não vi. Quem cuidou da minha filha foi minha irmã. Uma fase da minha filha eu não vi. E eu falava assim, nossa, que arrependimento. Eu poderia ter pedido a conta naquele momento, ter ficado com ela. Em algum momento você se viu muito distante da infância delas, das fases de desenvolvimento, seja
a introdução da papinha, o andar, porque você ganhava aquela licença maternidade e logo voltava, né? Cheguei a ficar 6 meses, né? 180 dias. Geralmente ficava quase 7, porque tinha férias vencida. Então, até que ficava um tempo, assim, bom. Pelo menos para amamentação, né? Mas muita coisa você acaba perdendo, né? E sem contar que você chega estressada, né? Você ficou o dia inteiro fora, cheio de problemas, às vezes você viajou, aí você não quer dar muita atenção. Então, você perde, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nunca é tarde, né? Para a gente corrigir o que errou ou o que perdeu. Aquilo que perdeu, não tem o que fazer, mas você pode corrigir para não Sim. perder outros momentos, né? E muitas mulheres também sofrem a pressão, né, Andréia, de estar em ascensão, né? Tem uma pressão, às vezes familiar, às vezes cultural, às vezes da sociedade que precisa estar em ascensão. E quando, de repente, vem uma gravidez, né? Fala assim, nossa, eu vou ter que retomar algumas coisas. Mas dá para fazer junto. Eu fiz muita coisa junto, né? Na maternidade, muita coisa junto com a minha filha depois que nasceu. Mas tem mulheres que entram em crise também, né? Seja ela pessoal, profissional, porque o que eu vejo na profissão, pelos pacientes que chegam, é assim: ó, eu tenho uma carreira, eu consigo atingir uma carreira, mas o propósito ele vai se perdendo no meio do caminho. Por que eu estou aqui agora? Que foi talvez o que você falou, né? Vou aposentar quando? Então a carreira ela entra em ascensão, mas o propósito É bem isso. Qual que é seu propósito de vida? Para que que eu faço isso? Por quê, né? Com que finalidade? Qual que é a importância, a relevância disso na minha vida? Eu sim. acho que isso também chega com a idade, né? A gente vai ficando mais velha, tendo mais experiência, vendo o que importa, o que não importa. Porque você vê o jovem pensa em ganhar dinheiro, né? É isso mesmo que você quer? Até nós tivemos um podcast, já tem uns 15 dias, né? A doutora Débora Ottoboni, da Propaganda e Marketing da Unimar, Ah, eu assisti. e ela falou isso, né, André? Assim, os jovens hoje está passando por uma turbulência, uma mudança na sociedade, que eles nem querem mais ascensão. A ascensão, assim, digital. Eles querem ter visualizações, né? Querem ser TikTokers, influencers, Quer ganhar YouTubers. dinheiro rápido, Rápido. sem passar pelo processo, pelo Isso. caminho. Diferente de nós que a gente veio de uma cultura que a gente tinha que ganhar vivência e experiência. Somente a vivência não dá. E só a experiência também não dá. Ah, eu tenho experiência em vários locais. Mas às vezes você não contribuiu em nada na sua vivência e você não, acaba não tendo perfil para trabalhar, né? E tem gente que busca até um profissional de psicologia para fazer o teste se a segunda carreira realmente é pertinente ele ou ela fazer essa mudança, né? Mas eu vejo mais pessoas que têm vivências e experiências transitando para uma segunda carreira atualmente. Lá atrás, né, talvez até os nossos pais nem deixassem a gente transitar. Falar, não, meu pai mesmo, minha mãe acreditava que É tinha que porque ser você aquilo. começa na função e você vai aposentar lá, né? É, Trabalha 30, isso. 40 anos na mesma empresa. E com a Pompeia, por ter minha família é de lá, né, uma empresa muito grande, né, dentro da cidade, eles têm essa Da da segurança. segurança, né? Essa imaginação de que precisa estar lá, precisa aposentar, né? Então, às vezes, quando a gente muda culturalmente, as pessoas entram nesses questionamentos. Mas você está mudando, você é doida. Agora que você conquistou isso, né? Quando eu conquistei minha casa em Ourinhos, eu mudei. 45 dias, mudei. Talvez anteriormente seria mais difícil, né, Andréia, para a gente tomar essas decisões. Uhum. Entretanto, foi o que você falou, eu me senti segura com a minha família, né? Eu me senti segura ali, alicerçada para essa mudança. E atualmente estou em Marília também há pouco tempo, mas amo, eu sempre desejei morar aqui. Você sempre desejou? Porque você é natural de Pompeia, né? Na verdade, assim, meu pai era bancário. Então, Eu meu lembro. pai mudou muito. Eu nasci em Marília Ah, mesmo. é? Mas eu Marilhense. mudei várias cidades. Então, antes de Pompeia, eu não morava aqui em Marília, eu morava em outra cidade, que nós mudamos para Hum, Pompeia. Meu pai foi transferido para Garça e voltamos para Marília.
E aí aqui ele aposentou. Então, morei assim, fui um pouco nômade. Ai, nós tivemos na semana passada uma entrevistada também, filha de pastores que mudou bastante, principalmente na primeira infância, segunda infância, acho que é mais difícil, né? Aham. Você foi de que idade que seu pai mudou? Eu fiquei de 1 a 9 anos em Caconde, que é divisa de Minas. Depois eu mudei para Pompeia, ficamos 5 anos lá. Depois para Garça, mais 1 ano e pouquinho. Meu pai ficou 2 anos, nós ficamos um pouco menos. E depois para Marília. Sim, Então, assim, adolescência eu mudei, né? na 2 vezes. adolescência. Na Mudou. pré-adolescência e adolescência. É, Mas foi bom também, porque eu acho que é isso que a gente falou de história, né? A gente sim. vai aprendendo e aprendendo a se virar. O André, aí no ensino médio, você já imaginava que você seria uma advogada? Não, Não imaginava. não, não imaginava. E- Não era uma coisa desde a infância. Ai, quero ser advogada. Uhum. Não. Já falei que eu ia ser médica, professora. E Sim, aí isso foi só no terceiro ano mesmo que eu escolhi a profissão, né? E aí depois, numa época, quando eu estava já trabalhando no banco, eu achei que eu não ia nem advogar, ia seguir carreira. Aí cheguei até a prestar alguns concursos, porque eu trabalhava 6 horas quando eu me formei e fiquei estudando para concurso. Mas hoje eu vejo, assim, advogando, que eu gostei mesmo foi de advogar, olha né? só. Do que prestar concurso. Porque eu acho que você tem essa autonomia. É porque nessa fase que eu tô e com as meninas, uma filha adolescente, de você poder estar perto, acompanhando. Não é todos os dias que eu trabalho à tarde, porque eu fico com elas, né? Tem os leve e busca, leva na dança, vôlei, todas as atividades extras. Então a advocacia te dá essa liberdade, né? Sim. E como que foi escolher essa especialidade? O trabalhista, Andréia, como que foi isso? Quando eu saí do banco, falei, vou advogar, né? Preciso, porque quem faz tudo, na minha visão, não faz nada. Você tem que se especializar em alguma coisa, né? Senão a Sim, gente fica aí perdida. E o direito são muitas áreas, então eu sempre acreditei que você teria que focar em alguma área específica, né, para ter sucesso, assim. E aí meu irmão não fazia, minha cunhada também não. Então, se eles pegassem algum caso de trabalhista, eles tinham que passar para algum conhecido. Eu falei, então eu preciso agregar no escritório. E eu já tinha uma certa afinidade, porque no banco eu já tinha participado de audiência como preposto ou como testemunha do banco. O meu cargo, de certa forma, fazia uma ponte com o RH, então admitia, demitia funcionário, não era uma coisa muito boa. eu Então é bom que eu imagino. tenho uma parte dessa visão empresa. Então, quando eu vou atender, eu sei como funciona na parte empresa também, né? Toda essa questão da empresa. E hoje eu também tenho ações contra os bancos, sei como funcionava lá dentro do banco, eu vivenciei muita coisa lá, vi muita coisa, então também para eu fazer uma ação contra o banco, para mim já fica mais fácil, porque eu sei o linguajar, sei o que a pessoa está me falando, como que é, eu passei por isso. Então, para mim foi mais fácil. E é uma área que eu gostava na época da faculdade. Então, assim, por isso que eu escolhi. Mas aí tem essa questão da trabalhista que a gente não cobra do cliente, né? Então você vai receber quando ele receber, no êxito dele. Então por isso que essa fase de transição, né, essa parte financeira, você tem que se organizar. É, porque às vezes, dependendo da ação, leva até uns 10 anos, Andréia, dependendo. Ó, tem essa, é que depende, né? Se a Hum, empresa vai fazer um acordo, não vai, sim. que pode ser que na primeira audiência faça o acordo, E se não acabou. faz o acordo, não quer fazer o Aí, acordo? aí vai até sentença, são duas Hum, audiências, sentença, pode recorrer para o tribunal, para o TRT, do TRT pode ir para o ITST, e aí pode demorar 3, 4 anos. E aí pode ser que você ganhe e não leva, porque até aí a empresa já faliu, você tem que ir atrás de bens, né? Então, sim, porque é por causa da morosidade, né? Pode ser que a empresa já tenha dado fim, né? Porque as e aí coisas. você tem que localizar bem para penhorar e para leilão, então
Pode demorar. Então pode ser também que o seu cliente ele possa não receber. Eu Se der espero massa que isso não falida. ocorra, Ah, né? sim. Porque senão eu também não ganho nada. É, exatamente. Então a gente sempre Mas tem esse faz de tudo desafio. para receber, Eu acredito, então, que seja um desafio, Andréia, com da sua profissão, certeza. né? Porque tem essa morosidade, não depende de você, depende dessas instâncias que você foi nomeando, né? Sim. Tá. André, eu queria que você falasse um pouquinho sobre o assédio moral dentro do direito do trabalho. Como que você vê isso? Então, agora, Hum, com as reformas que teve, reforma trabalhista em 2017 agora, foi incluída essa questão do assédio moral, né? E aí está sendo vista com outros olhos, porque antes era muito mais difícil a gente comprovar esse assédio moral no trabalho. Mas ainda assim, muita coisa fica um pouco complicado da gente provar, porque às vezes é só entre a pessoa e o assediador, no caso, né? Ele não, porque às vezes não tem testemunha. E aí fica a palavra de um contra o outro. Então, a orientação que eu dou é grave dados, datas, o que foi feito, o que foi falado, se possível, fazer gravação com celular, de áudio, de conversa. Isso é permitido por lei, André? Se for entre as duas pessoas e uma delas, o interlocutor, uma delas como que eu vou explicar? A gravação é entre eu e você. Sim. E eu vou entrar com o processo contra você, tudo bem, é permitido, é legal, é lícito. Eu não posso colocar uma gravação entre eu e uma amiga no seu processo falando de você. Nós duas, se Entendi. você não está participando. Eu Mas com se atos ali falando você. sobre você não caberia. Tem que ser eu e você. Isso. Tá. Então, se você gravou a pessoa te assediando, isso serve como prova, ela é lícita. Tanto o assédio moral e a parte do assédio sexual, Andréia, é complexo, né? É mais É complexo. mais complexo. Porque também aí tem toda uma questão que a gente carrega da própria mulher, né? Já vem essa herança, esse enraizado, né? Que é difícil, né? A gente falando aí da questão da mulher, do direito, né? O próprio termo mulher honesta, ele saiu do nosso Código Penal agora em 2005. Nossa, É muito recente, né? Se for muito pensar, recente. muito recente. Então, até 2005, os crimes sexuais eram cometidos contra a mulher honesta. Então, o que é mulher honesta, gente? Né? O honesto não é gênero, né? Exatamente. E até entra a questão do estereótipo das vestimentas, né, Andréia? Cabelo, estereótipo, então o outro poderia julgar. Então, é um juiz julgando algo dentro desse mulher honesta, e fica muito aquém, né? Fica muito difícil, muito, não É fica muito palpável. Muito subjetivo, né? subjetivo, né? Então, E falar que isso mudou muito recente, né? mudou recentemente. Então, o histórico que a gente carrega de ser mulher, né? Que vem isso lá Sim. desde sempre, eu acho. Olha, Andréia, essa questão do assédio, né, contra a mulher, ela ainda acho que está muito difícil ainda de resolver, eu acredito, por conta da própria morosidade mesmo do patriarcado, né? O patriarcado ele é muito forte. Para você ter uma ideia, né, o banheiro na Câmara de Deputados, né, feminino, foi feito em 2016, foi ontem praticamente, um pouquinho antes da pandemia. Então não se tinha banheiro, né, para as mulheres. Então ainda se faz muitas leis pensando nos homens, nas calças, né? E dificilmente pensar na mulher. E a gente vê que quando uma vítima, né, e um paciente barra cliente chega ao nosso consultório, para a gente trabalhar como ela se sente perante aquele assédio, é muito moroso. É muito É difícil. porque ela vem com essa culpa, né? Ela Como se ela carrega. tivesse essa culpa. As mulheres carregam muita culpa, né?
que não é nossa. É, E a gente vem carregando isso, né? Algo que a sim. gente não tem controle e a gente simplesmente carrega. Então, assim, Até o fato dela ser assediada é a primeira coisa que ela fala, foi culpa minha. Porque a sociedade, ela, ao longo, né, das meninas e das mulheres, foi colocando a culpabilização na gente. Então, você não fechou a perna, o erro foi seu, por que você não falou antes? E aí tem a retaliação o do que que você assediador. estava fazendo O lá? que você está fazendo lá? Isso é Ele, roupa? ele te chamou, por que você entrou na sala dele? Você é questionada, por que você entrou na sala se a pessoa te chamou? Né? Então, tem todo esse episódio, e até assim, do crédito mesmo, né, da vítima. Muitas vezes ela deixa de denunciar e ela não fala, ela se isola de todo mundo, ela começa a ficar com um comportamento diferente e muitas vezes chega até num risco iminente contra a própria vida, né? Eu tenho pacientes, já tive pacientes também, tenho, que chegou no ápice, que não via, né, condições. E era muito difícil até de provar, como você falou, que o outro tinha feito aquilo. E as perguntas são intimidadoras, né? Uhum. O jeito que conduz aquilo, né? Agora você vê assim que tem saído mais decisões condenando em assédio, né? Assédio moral, assédio sexual. A gente tem visto mais decisões, né? Formando jurisprudência, o que antes não se via. Então, assim, agora você consegue ver que é possível, né, ser condenado, mas é fácil? Não, não é. Continua sendo difícil, mas um pouco menos. Andrei, como você acolhe quando uma pessoa ela chega no teu escritório, por algum motivo, seja no senso comum dela ali, no diálogo com as pessoas, ela sabe que aquela causa é muito difícil ela ganhar. E ela chega para você, talvez, com 1% de esperança. 1%. Como você acolhe essa pessoa? E como falar para ela, há uma possibilidade sim, como também não, porque você coloca 100%, ó, podemos ganhar ou não. Não, não existe causa ganha, né? Para nenhuma causa, nenhum processo, por mais provas que você tenha, não existe. Ainda existe advogado falando isso. Nossa, é causa ganha. Perfeito, Não Andréia. existe. Se alguém falou, é mentira. Tem gente falando isso. Não existe. Porque, assim, por mais que você tenha provas, você vai depender do juiz decidir. E vai depender do que vai ser provado, além da prova documental, a prova testemunhal. Depende do que for falado lá, depende do que vai acontecer, depende do juiz que tem uma convicção, que ele vai por fatos, mas tem uma parte subjetiva dele também, que não tem como a gente descobrir o que está acontecendo ali e o que ele vai resolver. Claro que depois a gente pode recorrer, e aí não é um juiz, vai para os desembargadores, que é uma decisão colegiada, sim, mas também assim, não tem nada certo. Então, o que a gente faz é uma análise, né, do caso, o que tem de provas, se a gente consegue comprovar, porque eu já recusei causa. E Falar, é ético, o advogado ele pode recusar o não caso e tem como eu encaminhar para um colega. movimentar o judiciário, não tem como provar. Tem advogado que entra com ação assim, eu não entro. Sim, eu vou entrar se você tiver chance de ganhar. Olha, pelas provas que você tem, nós temos chance. Então, eu vou fazer a ação, nós vamos movimentar o judiciário. Mas se não tem prova, né? Se é a palavra de um contra o outro, mas alguém viu, tem alguma prova, um documento, fica complicado. Assim, você entrar com uma ação sem nada, né? Quer dizer, então, pelo que eu entendi, Andréia, se a pessoa estiver sofrendo, é muito melhor que ela busque ajuda, até para fazer uma prova para ela. Isso. Nossa. Se ela não tiver uma ajuda, um apoio social, familiar Eu acho e uma assim, orientação. procura uma orientação do advogado para ele te orientar como agir na Sim. situação e, se necessário, uma busca psicológica, né? A maioria das pessoas, que a gente foi criado muito também. Eu vejo que agora essa sociedade ela está mudando, né, André? Mas a maioria das pessoas, elas acabavam assim, eu vou levando, eu vou empurrando, né?
Eu tenho paciente jovem, adolescente, eles falam assim: eu não pretendo ficar numa carreira até aposentar. Nós nem pensávamos nisso, Não. né? Então a maioria das pessoas elas ficavam ali procrastinando. E aí quando o empregador, né, ele mandava embora ou a empresa, tal, tudo, ou tinha um conflito, aí ela falava: agora eu vou juntar prova. E é onde fica escasso o recurso de provas, né? Mas a Porque partir depois que você saiu, aí é difícil. O que que poderia ser? Pegar mais na questão de rescisão de contrato, que seria não depositar o fundo de que garantia. aí você vai conferir as verbas rescisórias, Isso. se ele não, se a pessoa não recebeu, né? Ah, ela tem direito a saldo de salário, 13º, fundo de garantia, é, férias proporcionais, então pode ser que não pague alguma coisa. E aí isso é incontroverso. Se ele era registrado, ele tem que receber, né? Então isso entra na justiça e ganha, não tem como. Mas cada vez mais as empresas estão se organizando também, estão fazendo direito. Não é assim que o povo acha assim. Inclusive, eu tenho uma cliente que ela falou para mim: Nossa, doutora, eu achei que eu ia comprar uma chacrinha, né? Com dinheiro. Eu falei: Mas quem te falou isso? Tipo, ela trabalhou numa empresa que ela recebeu as verbas rescisórias, a empresa recolhia o fundo de garantia. Então, o que a gente pediu eram algumas irregularidades. Ah, é uma insalubridade, ou é umas horas Isso. extras. Mas, assim, não vai dar para comprar uma chácara, né? Hoje em dia não tem mais essas ações milionárias, nossa, porque as empresas, elas também se organizaram, né? Elas tomaram muitas ações trabalhistas e elas, ao longo do tempo, foram se organizando. Então, claro que tem caso de assédio, tem cobrança de meta abusiva, tem questão, às vezes, de hora extra, faz passar o ponto e continua trabalhando, ainda existe. Ah, insalubridade, não recebe insalubridade, mas o trabalho é insalubre. Mas também é muita coisa calculada sobre o valor do salário, a pessoa recebe um salário baixo. Então, assim, não vai dar uma causa milionária, né? Sim. E você defende a empresa também, André? Você é advogada também, se for de uma empresa? Sim, já fiz alguns casos para empresa, Sim. mas de A grande maioria. 100%, 10% empresa, 90% funcionário, nos casos que eu já atuei. Assim. André, a gente, assim, o que que hoje é o trabalhador ou o ex-trabalhador da empresa mais te busca? O que que seria o carro-chefe de você entrar com uma ação? Tem um primeiro lugar, um pedido? Ó, verbas rescisórias, O que que é verba rescisória para o pessoal que está em casa, entender? tá? A pessoa, quando é demitida, o que que ela tem que receber? Se ela era uma pessoa registrada, né? Sim. CLT, porque pode ser que ela seja considerada autônomo, mas era para ser funcionário, né? É só uma manobra da empresa. Tem muito isso também. Não registra, paga por fora. Ah, Então, a entendi. maioria é sobre as verbas rescisórias. O que que a pessoa tem direito? Ela tem direito a receber os dias trabalhados, porque às vezes recebeu o mês passado, esse mês trabalhou 10 dias, foi mandado embora. Então, tem direito aos 10 dias. Se mandou embora, não quer que a pessoa venha trabalhar, tem que pagar o aviso prévio, que é o valor correspondente se ele trabalhou um ano a 30 dias de salário. 13º proporcional, fundo de garantia mais 40% da multa. Então, isso são verbas rescisórias. E aí, muita gente não é registrada, né? A empresa também não registra. Trabalho informal, isso seria. Trabalho informal, mas tem todas as características de ser um funcionário registrado. E aí você tem que entrar com uma ação para reconhecer aquele vínculo de emprego e pedir os direitos trabalhistas, né? E hoje não dá para falar que falta orientação, né, André? Toda empresa, todo empreendedor sabe que tem que registrar. Se for um Com trabalho, certeza. normal, não dá. Não. Não, né? Vai no risco. Às vezes faz isso no risco, né? Não, a Menores pessoa de. fala, não vou registrar, porque às vezes a pessoa não vai entrar com a ação e ele acha que tá tudo bem, né? Então, Tem a questão também da idade inferior aos 18 anos, né?
em algumas Isso eu casas. não tenho. Não, você não pega. Não pego, não. Tá. A maioria é funcionário mesmo, verbas rescisórias. Sim. André, vamos entrar num campo. O banco, por muitas vezes, ele foi um lugar muito fechado e um lugar de ascensão. Quem trabalhava, quem era bancário, né, era um lugar que muitas pessoas desejaram estar, né, no Achava banco. que era maravilhoso. Mal sabia, né, que era uma caixa. Até quando a gente ia desenhar banco, a gente fazia quadradinho, né? O banco, ele não era uma casa, né? Então, também não era um prédio, muitas vezes não era. Hoje a gente vê que pode ser que tenha alguns, né? Mas é mais no térreo, não é? Não tem essa questão de superior. Mas é uma caixa, é fechado. E eu já vi muitas histórias, né? Muitas questões de assédio dentro do banco mesmo, assédio moral mesmo, né? Muitas pessoas adoeceram dentro do banco. Talvez para o homem fosse um pouco mais fácil lidar. E para a mulher, talvez um pouquinho mais difícil. Você enxergava isso? Ou enxerga, hoje que você está do lado de cá, né? Entrando com ações, como que você enxerga o trabalho dentro do banco? Olha, muito assédio. Porque, assim, igual eu falava, é uma coisa, banco, você deixa de ser aquele funcionário que seria um consultor, o que você precisa, vou te ajudar, ou você fazer um investimento, ou financiar a sua casa. Não, você passou, o funcionário do banco passou a ser um vendedor de coisas que você não quer, né? Porque quando você vai numa loja comprar uma roupa, você está Sim. procurando a roupa. Então, o Uhum. vendedor tem só ali que te atender. No banco, você não quer fazer um consórcio, você não quer fazer um seguro, você não quer fazer Título uma de capitalização. capitalização, uma previdência. Pode ser que você queira, mas não é. O banco ele vai te oferecer aquilo que ele precisa vender, não a sua necessidade, né? Então, você tem metas a serem cumpridas mensais, diárias, você tem que entregar e assim, são audioconferências, reuniões. Eu falo que eu entro com a ação, e aí os funcionários gravam as audiências, e aí eu tenho que transcrever algum assunto. Eu falo, nossa, só de ficar ouvindo, eu fico revivendo. Eu imagino. Falo, meu Deus, ainda bem que eu saí, Sim. porque é pesado, assim, né? Mas assim, não por conta do gerente, por conta da A estrutura. E acho que está estrutura. cada vez pior, porque Sim. agora com bancos digitais, né? Então, tantas agências já fecharam aqui em Marília. Então, assim, eu imagino que esteja cada vez pior. É, essa questão do banco digital, inclusive tem um que tomou conta em poucos anos, né? Tem uma estrutura muito forte. Um cartão aí que vocês vão lembrar, né, desse cartão. Quase todo mundo tem esse cartão e anteriormente não tinha esse banco digital, né, André? A gente procurava aquele banco físico, que você conhecia o gerente, que o gerente estava ali. Hoje o banco digital, você abre ele, ele já fala para você, ó, você tem 10 mil para fazer empréstimo, ó, faça um empréstimo de 20 mil. Ele está ali te oferecendo o tempo todo, né? Então, eu acho que o contato que vocês tinham com a pessoa, no ao vivo e a cores, o banco digital ele veio assim, fez um vrá que não precisa. É um cliente distante. Se você não conseguir pagar, você também não vai ter mais como fazer comigo, mas tem outras pessoas que eu vou ter. E anteriormente se fidelizava muito o cliente, né, Andréia? Tratava ele muito E o bem. banco, ele era muito movimentado, mas o banco em si queria tirar os funcionários e migrar para o digital, desde quando eu estava lá em Ah, é? 2017. É, por conta de fila, tempo de fila, aquela história toda. Tem Leva que ir para o multa mesmo? digital. Levava, né? Levava. Levava. Hoje em dia, Mas sabe o acho que que não. acontece, André? Sabe o que eu falei ontem para um paciente? Hoje em dia, sabe o que eles fazem? Eles ficam ali no celular, nem vê os 15 minutos passar. Geralmente a gente não tinha smartphone, não tinha Também, Android e não tinha iPhone. internet no Não tinha. celular. Não tinha como você se entreter, você ficava angustiado com o tempo, né? E hoje não, hoje você fica ali, ó, na fila, você só vê pessoas o tempo todo mexendo no celular. Eu acho que hoje a multa, tinha até uma lei que não podia mexer em celular. Hoje eu vejo um monte de gente mexendo dentro do banco. Não, e eu falo, o banco ele tirou os clientes, eu não sei como que agora cumpre meta, porque se não vai ninguém,
agência, não sei como que você vende, né? Tudo pelo telefone, né? Telefone e visita, né? Os gerentes Visita. têm que... Eventos, né? Tem que participar de Ah, eventos. tem que Você bater na participava porta. de eventos? Então, eu participava de eventos do próprio banco. Tinha muitas reuniões, eu era a parte administrativa, né? Minhas metas eram outras, era tipo assim, meta de redução de hora extra, meta de horário de fechamento de agência, meta de redução de gastos, meta, sabe? Eram essas Sim. metas assim. Eu vi a sua equipe, André, vocês são em 7. Tem mais homens do que mulheres, né? Então, agora são 4 homens, 3 mulheres É, tá advogadas. quase meio a meio. Como que é o trabalho de vocês em questões de gênero? É tranquilo? Vocês se ouvem, se comunicam? Sim, essa é uma parte bem legal do escritório, assim, como missão nossa, visão e valores da nossa empresa, do nosso escritório, é essa questão de não ter preconceito, nenhum tipo de discriminação. Então, isso faz parte da nossa missão, visão, valores. Então, essa questão bem, bem legal lá. É, a sociedade ela precisa pensar nisso, né, André? Ainda buscamos a igualdade, mas na verdade a gente precisa muito pensar na equidade, né? Porque buscar até a questão salarial. Eu já passei por essa situação onde eu ganhava mais do que um homem e foi pedido a minha cabeça ali naquele momento, por conta disso. Então, assim, não significava que eu não teria condições de trabalhar, né? E nem perfil, muito menos perfil, porque eu estava ali cumprindo o meu trabalho, mas pelo simples fato de eu ser mulher. Então, a gente vê ainda uma discriminação pela questão do gênero, mulher. Você pode correr atrás, você pode estudar, você pode fazer um monte de coisa. Você tem que provar mais. Você tem que provar mais. A doutora Paloma esteve aqui, ela falou assim, ó, quando eu vou para uma reunião, eu tenho que me preparar 7 vezes mais do que anteriormente. Porque ela precisa provar que ela está preparada, que ela tem a Que ela convicção. tá ali porque ela merece, Porque ela merece, porque ela é merecedora. E quando a gente cria que ela tem competência para isso. no ambiente de trabalho que tem essa equidade, né, e que você pode ter ideias brilhantes, você pode pensar no caso dele, né? Ele pode opinar no seu caso, mas como uma troca e não por essa disputa de lugar, porque a sociedade ainda tem o preconceito. Não, ainda hoje as mulheres recebem 20% menos que os homens, né? Ainda, Ainda né? hoje, em 2024. Então, acho assim, a gente tem formalmente muitas leis que reconhecem a nossa igualdade, né? Desde 88, a nossa Constituição, tem a lei recente do ano passado, mas falta a prática mesmo, né? Falta isso ser validado ainda. Mas eu acho que mudanças aí estão acontecendo. Eu vejo que nem a gente falando do escritório, 4 advogados e 3 mulheres. Mas nós temos 2 estagiárias. Porque a gente abriu uma seleção, não apareceu nenhum estagiário homem, só Olha mulheres. Um marcou entrevista e desmarcou meia hora antes, ele desistiu. Então, assim, você vê que esse futuro feminino, os homens não estão muito preocupados, porque só apareceu mulher, nós entrevistamos só mulheres. Tem uma pesquisa recente da Organização das Nações Unidas, da ONU, e ela fala, né, que em 2050 será equiparado o valor de salário de mulheres e homens. E deve ser muito por conta disso que você está falando, essa sociedade agora, essa Não, os homens desistiram, geração. não quiseram trabalhar. Essa geração agora, os homens estão, né? Você veja, a minha filha se formou no passado no 9º ano. Então Sim, teve lá os melhores alunos, premiação. Só teve menina. Primeiro, segundo lugar teve um empate, 2 meninas, terceiro lugar menina. Então 4 meninas, né? Não teve nenhum menino. Então assim, você percebe que as meninas realmente estão se dedicando mais, são mais esforçadas, né? sim. Ou seja, desde essa idade já, né?
Até para falar de empoderamento, né, pessoal, feminino, tem que tomar um pouquinho de cuidado também, né, Andréia? Porque se a gente pensar numa equidade, né, que a distribuição igualitária, mas de maneira que cada um receba o seu proporcional, sem essa discriminação de homem e mulher, né? As próprias famílias estimularem mais os filhos, os meninos, Eu acho né? que a mudança que a gente precisa da prática começa em casa, né? Eu acho que é isso, que as pessoas. Não é mulher ser mais ou Isso, melhor que o homem, ou o homem ser. Eu acho que é ser parceiro, né? Os homens e as mulheres, eu acho que isso começa em casa, sim. já criança. E às vezes algumas falas, né? Pais que tenham dificuldade, procura ajuda. Às vezes alguma fala, ele acha que eu aprendi assim, né? Síndrome da Marília Gabriela, o pai e a mãe. E eu vejo também, Andréia, muitas mulheres machistas, mas muito. Esses dias a Sabrina Sato, ela terminou, né, um relacionamento recentemente, ela estava namorando, tá namorando uma pessoa mais nova, e ela fez uma postagem ali, ela, a filha e o namorado, 16 anos mais novo. Você precisa de ver o tanto de comentários que as mulheres estavam fazendo sobre aquela foto. Um deles, a pessoa colocou assim: nossa, ela está com o primogênito e a filha mais nova. Então, as mulheres ainda têm um olhar preconceituoso. Um olhar de inveja, de questionar, né? Em vez de se inspirar, tem esse olhar de invejar ou de querer questionar, de duvidar, né? Sim. E assim, né? O Drauzio Varela que fala da questão até de homossexuais, né? Casamentos homoafetivos. Se o João sai com o Pedro, se a Maria sai com a Joana, o que você tem a ver com isso? A mesma coisa serve até a questão do etarismo, né? Uma mulher mais velha, por que ela não pode se envolver com um homem mais novo? Enquanto que o homem mais velho, se ele se envolver com uma menina mais nova, ele sai como o garanhão, o bonitão. Ele tá Ele podendo. está podendo namorar uma novinha. Então, ainda temos, né, não só os homens com as mulheres, mas as próprias mulheres. Aquela palavra sororidade, a Cláudia que fala, está cada dia menos difícil da gente ver. A gente está aqui o tempo todo, o Femininas Podcast trabalha com essa missão de ter mais sororidade, né? De uma mão feminina dar outra mão, né? De o masculino dar a mão para o feminino e falar: eu tô aqui, eu posso te ajudar. O que você precisa? Sem ter essa discriminação, esse preconceito. Mas ainda temos que fazer muitas conversas, muitas rodas de conversa, muitos diálogos, porque às vezes em audiência, às vezes até né, quando o paciente está falando, ele veio daquela cultura, então o meu olhar nunca foi e nunca será de julgamento. Mas o que eu posso orientá-lo em relação a essa fala dele? Porque ele recebeu a fala daquele jeito. E o paciente que falou assim: ah, mas mulher foi feita para trabalhar mesmo. Eu tenho que chegar em casa, tem que estar assim, assim. Eu falei: eu posso entender um pouquinho da sua história? Aí ele já baixou a guarda. Falei: deixa eu saber como foi para você. Como foi o seu tratamento com a sua mãe? O seu pai tratou sua mãe? Como que foi você ver? E aí ele viu que ele recebeu muito, Andréia. Vocês acabam sendo um pouquinho de psicólogos também, né? Até para falar Também. para o E cliente. outra, vem muita coisa também na trabalhista, Hum. doença ocupacional, Ah, depressão, às vezes uma doença psiquiátrica que foi agravada pelo estresse, né? Que foi um gatilho ali, o assédio foi um gatilho para aquela doença que é uma doença psiquiátrica genética, o que ele já tinha mesmo e não seria ocupacional, mas foi agravado pelo trabalho. Então, vem muita coisa. Às vezes o cliente acha que a gente é psicólogo, porque eu chego ali e quero desabafar. mas, né, eu não consigo lidar com essa parte psicóloga. Aí encaminha para as amigas psis. Isso. Mas na Sim, verdade a gente acaba ouvindo e orientando, né? Mas muitas das vezes já até tá indo ou já toma uma medicação, né? Que sim, já tá num. Porque quando veio, é porque já chegou numa fase mais grave, ou já perdeu o emprego, né? Voltou de uma licença médica, e aí a gente tem que comprovar que aquela doença teve relação ou foi agravada pelo trabalho, né? Pelo sim. ambiente que não era
salutar ali, pelo chefe, né, que fazia assédio, pela pressão, pela cobrança. Sim. André, e tem uma porcentagem, qual público que você atende mais, o feminino ou masculino é igual? Não, É, é, é igual, na não verdade. tem uma mais homem ou mais mulher, não. Entendi. E você, Não André? temos esse preconceito. Muito bem, ó. Rápida, né, gente? Esperta. Isso mesmo, André. Porque às vezes também a sociedade coloca algumas pesquisas que não são fidedignas, né? Ah, as mulheres que entram mais. Porque o homem também ele pode passar por um assédio, né? Só que ele, Sim. às vezes ele pode ter, por conta da questão cultural, sociocultural, ele ter a dificuldade de externalizar. Porque pode ser que a sociedade coloque ele no lugar de impotente, né? Mas você Ah, sofreu? mas assédio moral, vários também, É, né? né? Por conta de cobrança, né? Eu tô com um cliente, inclusive, que a gente está com essa questão de doença, de agravamento, homem, né? Então, por conta do trabalho em si. Teve internações, então, indiferente de ser essa questão de gênero, homem ou mulher. Eu acredito também que o empreendedor, né, o empregador, perdão, às vezes ele não passa por um estágio de capacitação, porque essa sociedade ela vem mudando. Ah, foi assim, há 20 anos atrás, falar, ah, não quer, pega tuas coisas e vai embora. Você não quer, tem quem quer. Você não quer, tem quem quer. Tem um monte aí, ó, querendo no teu lugar. Então, essas falas, elas precisam ser mudadas. E às vezes o empregador ele tem dificuldade de entender isso. E ele precisa procurar uma orientação, uma ajuda, né? Antes que agrave, principalmente o psicológico, o bem-estar do seu empregado, né? E também que venha outras questões para eles aí trabalhistas, né? Da ordem do Uhum. direito, né, André? Ele pode fazer uma orientação. Vocês fazem capacitação, às vezes, em empresa, né? De repente, olha, eu Também. posso ir. Pode fazer capacitação na questão de assédio. Agora, com essa lei nova de 2022, que a lei emprega mais mulheres, tem essa questão do assédio que algumas empresas são obrigadas, as grandes empresas ou empresas que possuem a CIPA, que é a Comissão de Prevenção a Acidente, tem que ter essa questão de assédio, né? Tem que ter essa questão de canais de denúncia, de orientação, de palestra para funcionários. Então, as empresas têm que se adequar e fazer isso, né? Sim. E pessoas orientadas não dá para negar ignorância. Com certeza. É, Sócrates que falava, né? Ignorância é uma bênção. Entretanto, todavia, falando de pessoas, de humanos, né, André? Porque tem pessoas que elas ficam na ordem de buscar uma questão financeira para tentar minimizar, porque eu acho que é uma tentativa, nunca, não volta atrás o que aconteceu. Outras pessoas enfrentam uma situação mais difícil, que é achar que não tem saída. E ela pode também ser um fator de risco para ela mesma. Diante daquele problema, sentir envergonhado, sentir que não, né, que não teve jeito, que aquelas falas ficam impregnadas psicologicamente, né? E às vezes ela não consegue retomar para o mercado de trabalho. E aí se vê como uma pessoa que não tem, né, muitas alternativas e pode cometer um risco contra si mesmo. Então, empresa bem capacitada pode procurar vocês. Com certeza. Como vocês têm Instagram, o escritório? Então, a gente tem o Instagram do escritório e tem também o individual, né? Como que está do escritório o seu individual? O meu tá andreadantas.y e Dantas e Santana, do advogados, do escritório. E vocês ficam localizados aonde, André? A gente está aqui na Campinas, aqui pertinho da Santa Casa, Campinas 54. Ah, que legal. A gente já está finalizando. Ai, passa rápido, Passou André. rápido. Nem falamos um monte de Nem coisa falamos. que ia falar dos direitos das mulheres no mercado de trabalho. O Não assunto deu. rendeu tanto da sua vida pessoal. Nem falar de mim. Andréia, é o primeiro podcast? É o primeiro podcast. Olha, então se prepara que pode mais. Você fala com muita naturalidade. Até da sua Obrigada. vida pessoal, como você discorreu, como foi encaixando e o porquê que você buscou a segunda carreira profissional. Foi muito prazeroso estar com você. Que bom. Foi nostálgico, porque a gente estudou junto,
Foi Verdade. prazeroso, foi muito legal. Já já, Andréia, prepara uma mensagem, Andréia, aí para o pessoal que está em casa, uma mensagem que você queira passar. Pode ser uma mensagem pessoal, uma mensagem da Ordem do Direito que você queira passar para o pessoal, tá? Enquanto isso, eu vou falar dos nossos patrocinadores. Empório Gabaldi, se você ainda não foi no Empório Gabaldi, fica ali na esquina do Abreuzão. Visite o Instagram deles. Um abraço para o Adriano, um abraço para o Yuri. E também falamos da Ventex. Eita, esse grupo JR Falcão. Você pode procurar o Instagram do Grupo JR Falcão, também da Ventex.indústria. Vá lá, veja os modernos ventiladores que existem no mercado e tudo que eles têm de destaque. Agradecemos nossos patrocinadores. Também queremos que você visite o nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sinalzinho e comente. Compartilhe. Gostou dessa convidada, de tudo que ela trouxe? Ela trouxe só a pontinha, viu, pessoal? Ela sabe muito, a gente pode trazê-la novamente. Eu participei de uma palestra dela, ela fez a linha do tempo do direito da mulher. Quem sabe a gente volta falando sobre isso, né, Andréia? E também visite o nosso Instagram, Femininas Podcast Oficial. Cada semana tem, no mínimo, uns 3 vídeos para vocês, com os melhores cortes dos nossos convidados. E agora a gente vai finalizar com a Andréia Dantas, trazendo uma mensagem aí para o pessoal de casa, uma mensagem pessoal ou profissional, Andréia? Pode ser as duas coisas junto. Que legal. Acho que tá tudo junto, né? Para você ou para lá? Pode, se você quiser trazer o pessoal de casa. Então tá bom. Não, falar que nunca é tarde para a gente aprender e nunca é tarde para a gente corrigir, né? Então, se a gente errou, é tempo de corrigir e é sempre tempo de aprender algo novo. Então, e se você tiver algum problema, procure ajuda, né? Seja psicólogo, seja de advogado, acho que os profissionais estão aí para dar suporte e apoio. Olha, pessoal, viu só? Nunca é tarde para aprender, verdade, né, Andréia? Às vezes tem pessoas, a gente está recebendo muitas pessoas mudando de carreira. E na idade madura, na idade adulta. Mudando, às vezes está com medo, vai, né? Eu e a Cláudia, até quando a gente veio montar o podcast, viemos com medo mesmo, deu um medinho, deu muito frio na barriga. Provavelmente com você também deu um pouquinho. Sim. Né? Mas a gente estava ligado a isso, a uma carreira e um propósito. A gente estava perdendo o nosso propósito. Então, vamos lá, vamos montar. Eu acho que tudo que você faz com propósito, com verdade, vai dar certo, né? É isso. Eu, recentemente, só de curiosidade, eu sempre gostei de balé. Sim. Minhas filhas não gostam de balé, mas eu não sou aquela mãe que obriga as meninas a fazerem balé. Eu voltei para o balé faz 2 anos. Então, assim, nunca é tarde, eu acho, né? Se você gosta de uma atividade, tem o sonho de fazer alguma coisa, eu acho que nunca é tarde. Que lindo, Andréia. Olha, deu até emoção. Que lindo. Você voltou para o balé. Voltei. Você se reencontrou Acho que sim. com a Andréia. Deu um abraço naquela Andréia, né? Falou, tá tudo bem, vamos bailar. Que legal, isso. Que lindo. Então é isso, não obriguem as filhas a fazerem o que você tem vontade, né? Vai lá e faz. Nossa, essa mensagem, que emocionante, Andréia. Manda um beijo para as meninas, para o seu esposo. Mando, pode deixar. Viu? Fala o nome delas para o pessoal de casa. A Beatriz e a Carolina. Beatriz e Carolina, um beijinho para vocês, viu? Eu já vou marcar com elas um episódio também. Nossa, aí... Vai render. Vai. Pessoal, não esqueça de compartilhar. Envie aí para o pessoal que vocês conhecem. Gostou? Tá precisando dessa orientação? Então vai lá e ative o sinalzinho e se inscreva no nosso canal. Atos, brigadão. Um beijo, pessoal. Até mais. Tchau, Andréia. Obrigada. Fui falar das meninas.